Há 20 anos, o torcedor do Atlético não chega em uma última rodada de Campeonato Brasileiro correndo esse tipo de risco. Então, Atlético, instituição, Galo, instituição e jogadores, entendam que vocês estão nos seus pés a história do Atlético. Esse comportamento de olhar para o Atlético em 2024 e achar que é o Atlético de 2021. Jogadores envelhecem, cavalos envelhecem, carros envelhecem, pessoal. O Atlético trabalha mal no futebol desde 2022. O Atlético nos bastidores está derrotado. O Atlético, inclusive a cirurgia do Paulinho foi antecipada porque o Atlético pensou que já estava livre de tudo. Isso. O Gabriel Milito foi demitido porque o Atlético pensou que estava livre de tudo e não está livre. Galera, que clima tenso, clima aí de final de temporada, não é o clima que a gente queria. A gente queria bem estar comemorando aí títulos no final da temporada, é o que parecia até então, mas o caldo azedou de vez e muito rápido. O Galo não vence há 12 partidas e chega nessa última rodada contra o Atlético Paranaense com risco aí de ser rebaixado, galera, infelizmente. Vamos conferir aqui a análise, galera, dos donos da bola sobre essa partida, sobre os riscos e sobre o que fizeram o Galo chegar nessa reta final de temporada e estar nessa situação aí. É isso, galera. Bora conferir o corte. As imagens são dos donos da bola, da Band Minas. Link na descrição do vídeo como créditos. Simbora conferir. Deixa aquele like, se inscreva e partiu. A gente conversando fora do ar aqui, enquanto esse material estava rodando, e tem um risco que é muito grande, porque o torcedor é passional. Você vai dizer, não, torcedor é passional. Quando o torcedor toma antipatia do elenco, antipatia de treinador, antipatia de gestor, aí você pode começar a ficar preocupado. Quando o torcedor fica indiferente, tipo assim, aí é o caos total. Porque aí o torcedor para de torcer. Não, mas não para. Não, mas quem ama... Tem torcedor que entrega os pontos. Pontos. Não entrega não. Peraí. Falo por você não é todo mundo. Entendeu? Então o que eu quero dizer? O torcedor, atenção, não estou comparando situação. A situação do Atlético é trágica. Olha, não, tá quase. Tá? Não estou comparando não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, os torcedores de Atlético e Cruzeiro tomaram antipatia de seus elencos. Luciano, boa tarde. Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos, um prazer participar do programa mais uma vez. Que situação chegamos, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro. Falando do Atlético primeiro, com o resultado do Red Bull Bragantino ontem. O Atlético que, no início do campeonato, era apontado como, até por muita gente, favorito ao título, pelo elenco que estava ali e tal. Muita gente tinha expectativa boa desse elenco do Atlético, ou brigar pela Libertadores. E chega na última rodada, Everton brigando contra o rebaixamento. E aí, é uma soma de fatores que deixa o Atlético sofrer nessa última rodada. Vou começar com um que tem me incomodado nos últimos anos. O distanciamento do Atlético com o povo. O Atlético, hoje, a gente frequentando o estádio para trabalhar, a gente andando, nos bastidores também. O Atlético se distanciou da sua torcida, Everton. O Atlético que foi sempre próximo, né? Aquele torcedor, povão, vamos Galo. E a gente repara nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, de 22 para cá, enfim, um distanciamento muito grande, um Atlético elitizado. E dentro de campo, é um Atlético muito bagunçado também. Mudanças constantes de treinadores. Um time que apostou tudo nos torneios mata-mata, foi uma aposta, uma estratégia, mas você nunca pode abandonar um campeonato brasileiro sem fazer aquele número mágico de 45 pontos. Se você quer deixar de lado o campeonato brasileiro, você nunca pode abandonar sem fazer essa pontuação mágica. O Atlético entra na última rodada brigando contra o rebaixamento e assim, sem querer ser pessimista ou para muita gente otimista, eu diria, Everton, que o Atlético não ganha do Atlético Paranaense domingo. O Atlético vai depender de Fluminense e Palmeiras para não cair no domingo. Ou até mesmo de uma malinha pro Criciúma lá. Enfim, o Atlético nos bastidores está derrotado. O Atlético, inclusive a cirurgia do Paulinho foi antecipada porque o Atlético pensou que já estava livre de tudo. Isso. O Gabriel Milito foi demitido porque o Atlético pensou que estava livre de tudo e não está livre. Luciano, você fala isso, eu entendo perfeitamente essa análise sua quando você fala o Atlético não ganha do Atlético Paranaense no domingo. E eu entendo o motivo que você fala isso, principalmente depois de ver um jogo contra o Vasco.
Eu falo que o jogo contra o Vasco parecia um time fantasma, jogando contra uma equipe que queria algo que era o Vasco. O Atlético era um nada, era um time disperso, era um time emocionalmente abatido, destruído. Não trocava 3 passes. Isso. Hoje, olhando para os times que estão na disputa contra o rebaixamento, eu vejo o Atlético emocionalmente o mais pressionado de todos. Eu vejo um Atlético que era o time que jogou a final da Copa do Brasil, o time que jogou a final da Libertadores, agora caiu no colo dele a luta contra o rebaixamento. A gestão não esperava isso, os próprios torcedores não esperavam isso, e a realidade hoje é essa. Eu posso rapidamente, André, pessoal que está escutando a gente aí em cima, pedir para colocar aqui ao lado a tabela de pontuação dos últimos 10 jogos. Por que eu peço os últimos 10 jogos? Porque os últimos 10 jogos mostram o momento de cada time. O que está acontecendo com os times no momento. Repare lá, ó, na última colocação, o Atlético. O Atlético tem 5 pontos. 5 pontos. Nos últimos 10 jogos, o Atlético tem 5 pontos. E isso é muito grave. Nos últimos 30 pontos disputados, o Atlético fez 5. E isso é uma preocupação. O Fabrício foi muito perspicaz, né? O Fabrício é o pessoal que cuida da nossa questão de áudio. E foi muito bem em colocar esse vídeo. Porque pro torcedor do Atlético, esse áudio, né? Esse áudio. Porque nos últimos 2 meses, o torcedor do Atlético viveu a força do Atlético. Muito forte, chegando nas decisões, poderia ter ganho, poderia ter ficado com uma das taças, não ficou. E agora a realidade é essa. O time que se achava que era muito forte, hoje não tem mental e preocupa sim os torcedores do Atlético para o jogo de domingo, de não conseguir fazer os pontos que necessita, para se permanecer na Série A. Tem responsabilidade de todo mundo, a gente já falou isso. Sim. Mas quanta covardia deixar o clube na mão para a última rodada, né? Querer ir embora antes dessa data. Não, peraí. Você tá falando do Milito? Tô falando dele. O Milito foi demitido. O cara acabou com o ano do Thiago, você tem muita informação, Thiago. Olha como o cara tá bonitão aí. Thiago. Olha o pessoal da Barbearia Belo Horizonte. Olha como é que eu tô bonitão. Thiago. Deu Você tapinha aqui, lá. Ela falando com você, irmão. É sério que eu tô falando. Você tem muita informação e você sabe que o Milito foi demitido. Ele não pediu demissão. Toma esse puxão de orelha. Você sabe disso. Ele queria sair. Não, ele queria sair. Como um acordo aí, ele queria sair. Tá, e a multa, né? Thiago, o Milito Tanto que ele não vai nem receber a multa. O Milito foi demitido pelo Atlético. Tanto que ele não vai nem receber a multa. Um acordo é isso aí. O Atlético abandonou a última rodada. O Atlético que não pensou, como o Luciano trouxe aqui, abandonou. O Atlético que não cirurgia pensou do Paulinho, que isso exemplo. estaria acontecendo. Eu achava- O Atlético demite o Milito e coloca o Eu Paulinho achava pra que fazer ele só cirurgia. tinha problema de qualidade de gestão do elenco. Mas me parece que tem mais. Porque quando o cara aceita, em comum acordo, vamos meter o pé e tal mesmo, acho que é melhor. Ô, Thiago, sinceramente, o Atlético você acha que seria melhor o Milito tá aí na última rodada, Thiago? Cara, Se você criticou, falou que ele errou, falou que ele é responsável pelo fracasso. Agora você vem aqui na última rodada pedir pra ele dirigir o time? Pra mim, não. Então o que você tá reclamando, Eu só tô rapaz? dizendo que ele foi covarde. Ele foi Thiago, covarde. Foi demissão. Foi demissão. Se acontece o pior com o Atlético, Só ele foi covarde, ele tira a carinha dele dali. Só meu ele amigo. foi Então os covarde. Aí jogadores ele não estão tem de boa, responsabilidade né? nenhuma. Mas Esse elenco aí tá de tira a boa, carinha né? dele dali. Esse elenco tá de boa, Ele tira né? a carinha dele dali. A direção Se tá de boa, né? acontece o pior, Até agora eu já me disse disse que culpado. todos têm responsabilidade. Não, você acabou de falar tem que ele que pipocou. a diretoria tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade. Mas a verdade ele foi covarde sim. Porque ele e precisa é o responsável pelo campeonato horroroso que o Atlético faz. Ele é o responsável. Se o Atlético... Não, peraí. O Atlético tem 44 pontos em 37 partidas. Ele O Atlético tem acabou de falar que é 44 todo pontos em mundo. 37 A diretoria que partidas. montou esse elenco Ele é o desequilibrado não tem principal responsabilidade? responsável pelo campeonato. A diretoria que montou o elenco desequilibrado Ele tem não é 30 responsável? Cara, peraí, mas o Atlético tem um elenco desequilibrado é o suficiente pra lutar contra o rebaixamento? Ele é um Não doce. é, não gagueja Ele é um porque não doce. é. Ele é O um Atlético doce. não tinha que lutar contra o Ele é um rebaixamento. doce. Mesmo com o elenco que ele Baixa a tem. bola. Mesmo com o elenco que ele tem, ele não tinha que lutar contra o rebaixamento. Peraí. O Atlético tinha que lutar entre os 8 Deixa eu primeiros ouvir o Valor colocados. Passa pano mesmo pra Eu diretoria. quero- Ele
é o principal Passa pano. responsável pelo que está acontecendo Não, hoje. não, você está Passa poupando pano, os não. jogadores A de direção. diretoria e os Não, jogadores também não, são você responsáveis. não está colocando mas as ele é o mesmas maior. proporções. Mas é claro que não, porque ele é o maior. Não está. Ele é o maior. Ele não joga. O time dele não consegue ganhar do Criciúma. Ele é um dos. O time dele não Ele é consegue um ganhar do dos. Juventude. Não vem o time dizer. dele não ganha de ninguém, Não, cara. abandonou, De ninguém. ele foi demitido. O time dele não ganhou de ninguém. Esse papo de comum O time acordo dele não ganhou é de ninguém. só pra livrar da multa. O time dele não ganhou de ninguém, Ele foi demitido do Atlético. Pelo amor de Deus, Ô, Valu, bicho. sinceramente, Valu, eu não consigo imaginar, eu vou embora. não consigo imaginar que um cara que chegou aqui e falou que o Milito era responsável por todas as merdas ocorridas na temporada, que esse cara tenha a capacidade de chegar aqui na última rodada e dizer que ele deveria estar aqui. Não, ele deveria estar aqui. Incoerente. Pô, você reclamou de tudo. Aí o Não, cara vai ele disse embora. que ele é covarde. Ele não disse que ele queria Valu, estar aqui, disse que ele é covarde. Diferente. você acha que tem sentido, ou tinha sentido, depois do que vinha acontecendo, a derrota para o Vasco, gente, com todo respeito ao Vasco, eu amo o Vasco, amo a torcida, amo o São Januário, e é de coração mesmo. Olha, eu posso dizer até que eu sou um torcedor do Vasco, eu sou apaixonado com o Vasco, mas olha, é muito ruim o time. O Atlético teve um momento do jogo que tomou totó do Vasco, cara. Totó do Vasco. Coutinho não tava jogando nada, deitou e Não, rolou. deitou e rolou de novo. O que você pensa de tudo isso? Mas não deixa de me responder. Era melhor para o Atlético ainda contar com o Milito moribundo para essa última rodada? Boa tarde, HG, boa tarde para os amigos. Primeiro que assim, né, eu me sinto covarde por todos os empregadores que me demitiram algum dia, né? É o primeiro caso que a gente está vendo a covardia de alguém que foi demitido do cargo, né? Então, a partir de hoje eu sou declarado também como um covarde aqui por todos os empregadores que já me demitiram em algum momento. Você está distorcendo, Valuzinho. Posso? Você está distorcendo o que eu disse, você tem direito de rebater, não? Não, tem um tempo, né? Acho que Não, ele eu tá não- distorcendo o debate. Diferente Tem da gente que vez, bateu, pode ficar filho. tranquilo que eu vou te citar nominalmente quando eu me referir a você. tomando Você está me citando. Não estou te citando. Eu chamei o Milito Deixa ele de covarde, falar, você Thiago. tá me citando. Pode tomar Nossa, posse da palavra, É um Thiago. programa de O cara tá me debate, pô. citando. Pode ficar à vontade. O cara tá me citando, é só Daqui a rebater. 20 Ele falou minutos seu você me... nome, Daqui a Fabrício. 20 minutos você me Desliga o ignora. microfone do Thiago. Daqui a Precisa 20 falar meu minutos. nome? Ó, Desliga tá o microfone do muito... Thiago. Eu Já vou tá usar desligado. um termo que Já tá você gosta desligado. de usar. Tá muito dodói, hein? Eu vou falar o seu... Não, tá muito dodói. Eu vou falar seu nome. Pode ficar tranquilo. Então, assim, HG, em meio a todo esse caos que o Atlético acabou instaurando, eu de verdade não consigo afirmar que seria melhor o Milito estar, ele não está. Eu não consigo. São muitas questões, muitos caminhos errados que o Atlético tomou. E o principal, né? O torcedor tem que entender que tudo o que aconteceu dentro do campo teve participação, sim, do Milito, mas ele não é o único responsável. Aí, você pode fazer um discurso para esquentar, para aquecer o seu coração, para você ficar abraçado com a razão, de colocar somente a responsabilidade em uma pessoa. O Thiago Fernandes, agora sim, viu, Thiago? Quando eu, nas conversas informais, lá em... Não me falta. Eu estou te citando nominal. Você quer que eu vire para você? Se quiser, tá. Eu vou virar, então a câmera tem que nos microfone tá focar. desligado, Valu, relaxa. O Thiago Fernandes, quando aconteceu o descenso do Cruzeiro em 2019, quando eu atribuía responsabilidade também ao Mano Menezes, que foi demitido ao longo do caminho, ele falava, não, a responsabilidade não foi do Mano, a responsabilidade foi do que fizeram. É curioso, anos depois o Atlético, para mim, não será rebaixado, mas o Atlético vive sim, vai viver esse momento na última rodada, ele prefere colocar uma cara e uma assinatura, Gabriel Milito. Mas ele tem. Mas sabe o que é? Não, ele tem, exatamente. Tá desligado o mas microfone não tem seu. todas. Agora, só para finalizar, a primeira... Não, ele tem também. É diferente. A principal, Thiago, é de uma diretoria que reproduz exatamente o seu comportamento aqui no programa. Tratando o Atlético em 2024 como se o Atlético fosse o Atlético de 2021. E não reconhecem que ao longo desses últimos anos, 22, 23 e 24, não fizeram um trabalho de renovação do elenco. Não fizeram um trabalho, não trouxeram as estrelas que prometeram para a torcida e pior, não trouxeram jogadores, às vezes mais baratos, mas com fome ainda de conquistarem alguma coisa profissionalmente, numa faixa de 23, 24 anos a 27 anos, não. Continuaram inflando uma situação que não foram capazes de alimentar. Mas é exatamente por isso aí, Thiago, que você está reproduzindo aqui esse comportamento de olhar para o Atlético em 2024 e achar que é o Atlético de 2021. Jogadores envelhecem, cavalos envelhecem, carros envelhecem, pessoal. O Atlético trabalha mal no futebol desde 2022. E
isso tudo que o Atlético está passando tem uma grande lição. O Atlético precisa de entender que não vai viver as sombras de 2021, porque o Hulk está aqui, o Zarate, o Arana. Teve renovação? Teve. Chegaram o Paulinho, o Scarpa. Alguns jogadores não deram certo ainda, o caso do Bernard. Mas para mim, a maior conta dessa parcela é exatamente da diretoria atleticana. O Atlético e Atlético Paranaense se enfrentaram há 3 semanas. E o que aconteceu nesse jogo, hein, Elton? Mais uma derrota do Atlético. E aí, quer terminar sua fala ou você quer falar do último jogo e do que você prevê para esse jogo de domingo? Sabe o que eu falei uma coisa aqui mais cedo? Eu queria saber se me dá razão. Deixa eu tentar estabelecer com você um contato... Aqui chamamos de Galo e o outro de Atlético, porque fica confuso. Vocês falaram, eu prevejo uma vitória do Atlético. Qual Atlético? É que o Atlético só tem um. O Atlético só tem um. Isso O outro é o Paranaense. Entendi. Né? É o Goianiense, o Paranaense e o Atlético é só daqui. E tem o de Madrid também. Entendi. Né? Então é o seguinte, deixa eu tentar estabelecer com você aqui um contato frutífero, porque não tem acontecido. Eu disse a hora que eu cheguei na redação, que é o seguinte, olha que sobrou pro Lucas Gonçalves, hein? Nossa. Que trozoba que vocês empurraram pro Lucas Gonçalves. Vendo? Mas vamos lá, se eu sou o Lucas Gonçalves, sabe o que eu faria? Eu iria pra bola de segurança, no último jogo. O que é a bola de segurança pra mim? Saravia, Arana, tá na hora, hein? Lianco com o Júnior Alonso, batalha de volante. Agora eu sou o Lucas Gonçalves, irmão, não sou o Milito, não. E o Batalha à frente. Aí depois do Batalha pra frente, você coloca quem que você quiser. Mas eu iria nessa bola de segurança. E você, o Thiago Milito? Não, Milito não, pelo amor de Thiago Deus. Cudê? Eu tenho um pouco. Mas, o HG, Thiago Gaúcho. aí sim eu gostaria de ser, mas infelizmente não. Se vier pro Cruzeiro, Você então me você apoia, decepciona né? tanto quando você fala isso. Eu vou colocá-lo no grupo de futebol nosso já. Você me Eu vou decepciona ficar bem feliz. Se vier pro Cruzeiro, você apoia, né? E vou jogar um futebol com ele, chamá-lo pra jogar um futebol. Lamento se acontecer. Mas o Everton, eu colocaria cada jogador na sua posição, né? Como tem que ser no futebol mesmo. Um lateral direito, o Sarabia, a zaga com 2 zagueiros que foram contratados no meio do ano e por valores altíssimos, o melhor volante do time, que jogava como zagueiro, voltando a jogar na função dele, que é como volante, o Alan Franco ao lado dele, um Atlético que tem que ser o Atlético que tinha que ser desde o início do ano. Com os jogadores nas suas posições. O Hulk como um atacante mesmo. O início do ano era do Filipão, mais atrás. era muito bom. No ano passado a gente não estava nessa rodada discutindo o terceiro rebaixamento, estava discutindo se o Atlético podia ou não ser campeão. Caverna do Dragão, você tá sempre Mas preso era ao passado, verdade, Thiago. mas é verdade. Você falou do Filipão, eu só Ele tá recuperei o que esse ano. aconteceu. O que ele entregou no ano passado. No ano passado, nessa mesma rodada, a gente falava assim, cara, se o Palmeiras perder, o Atlético fizer 4-0, ele é campeão. É isso. Mas enfim, voltando o que eu tava falando, com um elenco bem pior do que esse, né? Não tem essa de elenco ruim, não, pra mim pelo menos. Mas enfim, eu colocaria cada jogador na sua. Cada jogador atuando na sua função. Para mim, aliás, essa é a melhor forma de colocar esses jogadores em campo. O Batalha tem que ser volante, ele é volante. Ele jogava como volante. Mas você concorda que ele era o melhor dos zagueiros? Mas porque era um esquema... Não foi isso que eu te perguntei, não, irmão. Mas porque o esquema não era você só vai responder pra mim sim ou não. Ele era o melhor zagueiro porque o esquema não era seguro. Legal. É só por isso. Mas ele era o melhor zagueiro. Porque quando o esquema Fez for grandes seguro, atuações como zagueiro, quando o esquema é improvisado. seguro, o Atlético pode jogar com Maurício Lemos e Gemerson na zaga, que vai ter a melhor zaga do campeonato. Ah, sim. E teve no ano passado. Não sou eu que estou escolhendo isso. Legal. Pode ser 2 zagueiros bem piores do que atuais, que o Atlético teve a melhor zaga do campeonato, a melhor defesa do campeonato. Atlético e Cruzeiro tiveram no ano passado. Então, pra mim, o Batalha tem que jogar na dele, como um volante. Eltinho, você também iria para a bola de segurança ou manteria o sistema? Não, eu ia para a bola de segurança e eu acho que o Lucas é muito capacitado para isso. Ele conhece muito bem esse elenco, ele já teve à frente desse elenco em outras situações. Então eu acho que ele é muito bem capacitado. É pouco tempo que ele tem, né? A demissão aconteceu na quarta-feira, né? Hoje é sexta, é isso mesmo? Quarta-feira que aconteceu a demissão. Ele nem vai ter tanto tempo para pegar e mudar alguma peça ou fazer algum tipo de treinamento que possa acrescentar algo, como ele já teve oportunidades em outras situações. Enfim, mas eu estou voltando de novo ao que eu disse ontem sobre melancolia. E eu estava refletindo aqui o tamanho da melancolia que vai ser o jogo de domingo na Arena MRV, sem público, e o Atlético, o Galo, imensamente pressionado para conseguir um resultado, depois de 13 partidas que não consegue uma vitória,
e estando em jogo a história de uma instituição. É um Atlético que brigou pelas Copas e que chega à última rodada lutando contra o rebaixamento. É muita coisa nesse combo, e a gente lembrando que os jogadores do Atlético, isso é notícia e foi imagem, estavam abatidos pós a derrota contra o Vasco. Então tem um combo geral de situação no Atlético que é muito grave, que é muito triste o que está vivendo o Atlético e principalmente o torcedor atleticano. O torcedor atleticano ele vai passar as próximas 48 horas muito preocupado. Eu acho que o Atlético tem uma música do Cartola, que o Valu sempre gosta de remeter, de lembrar algumas frases de filmes, o Atlético cavou um abismo com os próprios pés. O Atlético está diante de um abismo. Eu acho que muito torcedor do Atlético, eu espero que a ficha caia para o torcedor atleticano e que tenha uma outra coisa também, que a ficha caia para os jogadores do Atlético, para a diretoria do Atlético, mas em específico para os jogadores, que são os jogadores, a responsabilidade é dos jogadores no domingo, porque eles que vão estar em campo e precisam entender que não vai ter o apoio de sua torcida, por um próprio erro da torcida. Então, olha como que o roteiro do Atlético é cheio de dramas. Muito cheio de dramas. Então, Atlético, entenda onde que você vai estar no domingo, porque é a história do Atlético. E eu lembro mais uma coisinha. Desde 2004, ou seja, há 20 anos, o torcedor do Atlético não passa uma última rodada em risco de rebaixamento. Ah, mas o torcedor vai lembrar, mas Elton, em 2011 ele correu o risco de rebaixamento, mas na última rodada ele não estava com o dele na reta. Desde 2004, 2005 já tinha caído. 2005 já tinha caído. Então, 2004, há 20 anos, o torcedor do Atlético não chega em uma última rodada de Campeonato Brasileiro correndo esse tipo de risco. Então, Atlético, instituição, Galo, instituição e jogadores, entendam que vocês estão nos seus pés a história do Atlético. Agora é vocês, jogadores, assumirem a responsabilidade que é de vocês. Ganhar do Atlético Paranaense, não tem conversa não, tem que ganhar do Atlético Paranaense e pegar esse prêmio de consolação, que não é nem um prêmio de consolação, é obrigação, na minha opinião, essa vaga na Sul-Americana, porque a vaga da Libertadores já foi pro espaço há muito tempo. Então é criar vergonha na cara e jogar bola, parar de mimimi aí, jogar bola que os jogadores do Galo tá devendo demais. Não é de hoje, não. É de 2023, de 2024, até de 2022 mesmo. Devendo muito. Desde 2021 aí, devendo muito. Inclusive a diretoria, galera. Inclusive a diretoria. É isso, vamos torcer para que a maré mude, que o Galo não passe esse vexame aí, porque vai ser trágico se isso acontecer, mas não vai. A gente vai escapar. E se Deus quiser ganhar aí do Atlético Paranaense, para pelo menos pegar essa vaga na Sul-Americana aí para 2025. Mas é isso, galera. Tá confiante no Galo? Comenta aqui nos comentários. Quero saber a opinião de você, torcedor do Galo. Se inscreva, deixa o like. E eu fui.